Quando a pedra foi rolada diante do túmulo, um silêncio pesado tomou conta de toda Jerusalém. Era como se o universo inteiro tivesse parado para observar aquele momento. O corpo de Cristo, que horas antes havia sido pregado na cruz, agora repousava em total quietude. Para os discípulos, tudo parecia terminado. A morte de Jesus havia despedaçado seus sonhos, suas certezas e a esperança de um futuro promissor. Muitos pensavam que aquela história havia acabado ali, no frio de um sepulcro emprestado. Mas por trás daquele silêncio, um mistério muito maior estava em movimento. Os 3 dias no sepulcro não foram apenas dias de espera ou luto. Eram dias marcados por uma obra espiritual profunda que não podia ser medida apenas pelos olhos humanos. Cada minuto dentro daquela escuridão carregava significados eternos. Aquilo que parecia derrota, na verdade, era parte do plano divino. Era o cumprimento de profecias antigas que anunciavam que o Filho do Homem desceria até as profundezas antes que a vitória da ressurreição de Jesus brilhasse diante do mundo. Esse tempo de silêncio era também um tempo de revelação. A cruz não havia sido o fim, mas o início de algo que os céus já aguardavam há milênios. O mistério dos 3 dias de Jesus começava a se desenrolar, e cada detalhe desse período seria como uma chave para entendermos não só a sua missão, mas também o destino da humanidade. Enquanto o corpo de Jesus no sepulcro permanecia imóvel, algo muito maior acontecia nos bastidores da eternidade. Aqueles 3 dias no sepulcro não foram um acaso ou apenas o tempo natural de um sepultamento comum. Eles estavam escritos desde os tempos antigos, anunciados nas páginas sagradas como um sinal que atravessaria gerações. Os profetas já haviam falado sobre esse período misterioso. Jonas, no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, era a sombra profética daquilo que o Messias viveria em sua plenitude. O próprio Cristo, antes da morte de Jesus, havia dito: "Nenhum sinal será dado, a não ser o de Jonas." Assim, quando ele foi colocado no túmulo, estava se cumprindo uma promessa divina, uma revelação que o céu já havia marcado. Cada detalhe do Calvário apontava para algo além do visível. O mistério dos 3 dias de Jesus era a chave que unia passado, presente e futuro. A crucificação de Jesus não foi um evento isolado, mas o ponto de convergência das profecias cumpridas desde os Salmos de Davi até os escritos de Isaías. A escuridão que cobriu a terra no momento da sua morte era o sinal visível de uma realidade espiritual ainda mais profunda. O que parecia silêncio era, na verdade, a voz da fidelidade de Deus, ecoando através dos séculos. Era como se o próprio universo lembrasse: o Senhor não falha em suas palavras. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando o Filho estava fechado no túmulo, as profecias cumpridas mostravam que cada detalhe havia sido previsto. E enquanto os homens viam apenas o silêncio de Jesus no sepulcro, o mundo invisível testemunhava algo grandioso. Durante aqueles 3 dias no sepulcro, o Filho de Deus não estava inerte. Ele descia às profundezas para cumprir uma missão que nenhuma outra criatura poderia realizar. O que parecia apenas o descanso da morte era, na verdade, uma jornada espiritual que mudaria o destino da humanidade. As Escrituras nos dão vislumbres desse mistério. O apóstolo Pedro fala sobre Cristo pregando aos espíritos em prisão. O apóstolo Paulo declara que ele desceu às regiões mais baixas da terra. Isso revela que após a cruz, Jesus atravessou os limites da existência terrena para proclamar sua vitória até mesmo onde reinava a sombra da morte. Ali, nas profundezas, o mistério dos 3 dias de Jesus se cumpria. Ele não apenas venceu o sofrimento da crucificação de Jesus, mas desafiou o império do mal.
Cada profecia, cada palavra anunciada desde os tempos antigos encontrava seu eco naquele momento. Enquanto os guardas vigiavam um túmulo fechado, o Cristo vencia batalhas invisíveis, esmagando cadeias espirituais e declarando liberdade aos cativos. Esse era o propósito escondido por trás da aparente derrota, transformar a morte em vitória. O que muitos não viram é que nos corredores da eternidade, o Filho estava abrindo portas que jamais seriam fechadas. Não se tratava apenas da morte de Jesus, mas do triunfo que seria revelado pela sua ressurreição de Jesus, onde a vida venceria a escuridão para sempre, enquanto a terra guardava silêncio e os discípulos choravam a morte de Jesus. Uma cena invisível acontecia além do véu da realidade. Nos reinos espirituais, a chegada do Filho de Deus provocou um abalo que ecoou entre as trevas. Durante aqueles 3 dias no sepulcro, Jesus não esteve prisioneiro do túmulo, mas em marcha de vitória contra as forças que por séculos dominaram a humanidade. A Bíblia revela que ele tomou para si as chaves da morte e do inferno. Isso significa que, ao descer às profundezas, enfrentou o poder do inimigo em seu próprio território. O que parecia o fim da história era, na verdade, o início do confronto decisivo. O inferno celebrava como se tivesse vencido, mas não sabia que aquele corpo deitado em silêncio escondia uma autoridade infinita. Aquele que havia se entregado à cruz agora proclamava libertação aos cativos e declarava juízo às trevas. O mistério dos 3 dias de Jesus estava sendo revelado. Não era apenas um período de espera, mas o tempo em que o Redentor selava a vitória eterna. Ali, no mais profundo, cumpriram-se antigas profecias. Desde o Éden, quando foi prometido que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, até os salmos que anunciavam que o justo não veria corrupção. Cada detalhe se confirmava diante do próprio inimigo. O que o homem via como o silêncio do sepulcro após a cruz, o céu reconhecia como a batalha mais gloriosa da história. Enquanto o corpo de Jesus no sepulcro permanecia guardado pela pedra e pelos soldados, no mundo espiritual acontecia algo que as gerações anteriores jamais imaginaram presenciar. Durante aqueles 3 dias no sepulcro, o Filho de Deus não apenas venceu a morte, ele proclamou salvação àqueles que por séculos aguardavam a promessa. As Escrituras nos falam que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Isso revela que a sua obra não estava limitada ao presente, mas alcançava até mesmo os que haviam partido na esperança do Messias. Homens e mulheres que viveram pela fé, de Adão a Abraão, de Moisés aos profetas, esperavam o cumprimento da promessa que agora se manifestava. O Cordeiro, que havia sido anunciado desde o Éden, estava diante deles, não mais como sombra ou figura, mas como a realidade da redenção. Esse é um dos grandes mistérios da Bíblia. O Salvador não apenas abriu um novo caminho para os vivos, mas também alcançou os que aguardavam em silêncio. O que parecia apenas a morte de Jesus era, na verdade, o momento em que a graça atravessava séculos e gerações. A crucificação de Jesus foi a ponte entre o passado e o futuro, entre as promessas antigas e a realidade da nova aliança. Naquele instante eterno, o mistério dos 3 dias de Jesus se tornava ainda mais grandioso. Ele descia para declarar vitória, anunciando que a dívida havia sido paga, que o sangue derramado na cruz havia aberto o caminho para todos. Assim, após a cruz, não era apenas o futuro da humanidade que estava sendo transformado, mas também o passado encontrava redenção. Tudo convergia para o ponto mais alto da história: a ressurreição de Jesus, que selaria de forma definitiva a vitória proclamada no silêncio do sepulcro. Embora o corpo de Jesus no sepulcro estivesse imóvel, a criação parecia estremecer sob o peso daqueles dias.
Não eram apenas horas de luto humano, eram 3 dias no sepulcro em que céu e terra aguardavam a revelação do maior ato da história. Enquanto os guardas mantinham vigília diante da pedra, algo invisível acontecia ao redor. Sinais que escapavam aos olhos comuns, mas que marcavam o cumprimento das promessas eternas. O véu do templo já havia se rasgado no exato instante da morte de Jesus, mas o eco desse ato continuava reverberando. O templo, o lugar mais sagrado para Israel, já não era mais o mesmo. O caminho para a presença divina havia sido aberto, e isso alterava não apenas a religião dos homens, mas também o equilíbrio espiritual do mundo. Enquanto isso, a terra ainda parecia guardar marcas do grande terremoto que acompanhou a crucificação de Jesus. Rochas partidas, sepulcros abertos e o medo que pairava sobre Jerusalém eram lembranças de que a natureza reconhecia o que muitos corações ainda não entendiam. Esses sinais visíveis apontavam para uma realidade invisível ainda maior. O mistério dos 3 dias de Jesus estava em andamento e até a criação participava desse enredo divino. Os céus também guardavam silêncio. Era como se as hostes celestiais aguardassem o momento certo para testemunhar a vitória definitiva. Esse silêncio cósmico não era vazio, era expectativa. Cada segundo aproximava o universo da virada que mudaria o destino da humanidade. Ali, no aparente vazio do sepulcro após a cruz, Deus trabalhava de forma perfeita e precisa. Os 3 dias no sepulcro não foram simplesmente um espaço de tempo entre a crucificação de Jesus e a sua gloriosa ressurreição de Jesus. Foram o cumprimento de profecias e o selo da vitória de Cristo. O que parecia silêncio, dor e derrota, tornou-se a base da maior mensagem de esperança já revelada. A morte não tem a última palavra. Quando pensamos em o que Jesus fez durante os 3 dias no sepulcro, não podemos limitar nossa visão ao túmulo em si. Naqueles instantes invisíveis, ele estava libertando cativos, proclamando vitória e selando uma nova aliança entre Deus e os homens. Para a humanidade, isso significa que nenhum cárcere espiritual é permanente, que nenhuma cadeia de pecado ou condenação pode resistir ao sacrifício de Cristo. Após a cruz, abriu-se um novo tempo, marcado pela reconciliação e pela esperança viva. O mistério dos 3 dias de Jesus é também a resposta para todos aqueles que ainda hoje buscam sentido em meio à dor. Deus trabalha mesmo quando parece estar em silêncio. Esse é um dos grandes mistérios da Bíblia. O Filho de Deus escolheu atravessar as sombras para que nós pudéssemos viver na luz. A libertação conquistada naquele sepulcro vazio é a certeza de que não estamos mais presos ao passado, mas livres para caminhar em um futuro de esperança. Assim, os dias que pareciam de derrota se tornaram o maior símbolo de vitória. Aquilo que começou com lágrimas diante da morte de Jesus culminaria em alegria eterna. O sepulcro, que parecia o fim, transformou-se no marco de um novo começo para toda a humanidade. Na alvorada do 3º dia, quando a escuridão ainda cobria Jerusalém, algo extraordinário aconteceu. O silêncio do sepulcro após a cruz foi rompido por um poder que nenhuma pedra, nenhum soldado e nenhum império poderiam conter. Aquele que havia sido entregue à morte de Jesus agora se levantava em glória, trazendo consigo a vitória definitiva. A ressurreição de Jesus não foi apenas um retorno à vida, mas a confirmação de que todas as profecias cumpridas eram verdadeiras e de que o plano eterno de Deus havia se realizado. O que parecia derrota diante da crucificação de Jesus revelou-se como o triunfo mais absoluto da história. Os anjos anunciaram às mulheres que vieram ao sepulcro: "Ele não está aqui, ressuscitou." Essa mensagem ecoou pelos séculos, transformando corações e reacendendo esperanças.
Aquele que havia atravessado os 3 dias no sepulcro, agora abria para toda a humanidade o caminho da eternidade. Esse é o clímax do mistério dos 3 dias de Jesus. O túmulo vazio se torna o maior símbolo de fé e esperança. O que começou com lágrimas diante da morte de Jesus, terminou em alegria diante da vida que nunca mais poderá ser vencida. Assim, a promessa foi confirmada. A cruz não foi o fim, mas o início. O sepulcro não foi derrota, mas palco da maior vitória. E a ressurreição continua ecoando até hoje, como a certeza de que em Cristo a morte foi vencida e a eternidade nos foi oferecida.